entendendo que a fé não é uma ferramenta que nós usamos só como escudo ou uma habilidade que nós temos para conquistarmos as coisas aqui na terra, mas a fé é um estilo de vida. O justo viverá da fé. A fé é uma maneira de viver. Os filhos de Deus são luz, os filhos de Deus são sal, os filhos de Deus são luzeiros nesse mundo de trevas por causa do estilo de vida. Nós não temos uma fé para conquistar as coisas, nós temos um estilo de vida, de fé, de crer no invisível, de crer no sobrenatural, de crer nas Escrituras, de crer num Deus vivo que não se vê, mas que se percebe, mas que se vive Ele por meio de fé. Quero falar agora do 20º tópico do que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas invisíveis. Fé é um fundamento de coisas invisíveis. Veja, que andar por fé não é você andar num terreno que uma hora ele está sólido, outra hora há um buraco ali e você cai. Não é você andar na lama, na areia. Não, você anda num fundamento sólido de coisas que são invisíveis. Ao ser invisível não quer dizer que elas não são confiáveis. Ao contrário, as coisas que Deus diz, as coisas invisíveis são eternas e são mais confiáveis do que as coisas visíveis, porque as coisas que nós estamos vendo e ouvindo são passageiras, transitórias, mas as coisas que Deus diz, ainda que sejam invisíveis agora para nós, elas são mais confiáveis, porque elas têm poder de eternidade nelas, elas vão durar para todo sempre. Portanto, nós não estamos numa fé que é oscilante. Não, as pessoas dizem assim: pastor, eu tentei pela fé, mas eu não consegui. Ora, ninguém tenta pela fé, a fé consegue. A fé não é tentativa. Ninguém pode dizer: eu tive fé, mas infelizmente eu não vivi aquilo, não aconteceu aquilo. Ora, ninguém pode dizer isso, porque se você vive por fé, você tem os resultados da fé na tua vida, você tem os recursos da fé na tua vida. Outras pessoas dizem assim: eu vou tentar então pela fé, eu vou tentar, vou fazer um teste. A fé não é experimentada, ninguém experimenta a fé para ver se vai dar certo. Não, a fé é concreta. Não é, se alguém estiver pensando assim: eu vou tentar pela fé, isso não é fé, porque fé não é tentativa. Fé é certeza, fé é estar certo, fé é convicção, é estar sendo vencido por um entendimento maior do que nós mesmos. Ora, essas pessoas dizem: eu tentei, mas não deu certo pela fé, não foi pela fé. Outras pessoas dizem assim: eu comprei aquilo pela fé, mas eu não consegui pagar. Ora, ninguém compra alguma coisa pela fé e não consegue pagar. Se não conseguiu pagar, é porque foi um sentimento humano, foi um sentimento da alma, um desejo, e a pessoa disse que era fé, mas era um desejo, era um sentimento, era uma vontade, talvez até uma inveja porque o outro tinha, e usou o nome da fé. Com tudo isso, as pessoas querem manchar a fé quando não acontece alguma coisa, dizendo: olha, eu tive a fé, mas não aconteceu. Não, se você tem a fé do tipo de Deus, a fé que vem, a fé das Escrituras, sempre vai acontecer. Deus não pode mentir. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não pode mentir. Ora, todas as pessoas que dizem que tentaram pela fé, elas não tiveram fé. Todas as pessoas que dizem: eu fiz pela fé e não aconteceu, não foi pela fé, porque a fé vem. A fé vem sobre nós, não vem de nós não produzimos. A fé é sólida, a fé é um terreno sólido, inabalável. A fé é um terreno de verdade, é concreto. Veja que Jesus falou assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu o comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou a pessoa ouve a palavra, então não existe fé para ela praticar, porque a pessoa só pratica pela fé. Há pessoas que dizem assim: eu estou tentando praticar a palavra, mas eu não consigo. Não, você está usando as tuas forças. A palavra, ela não é praticada por meio de força humana, por vontade própria. A palavra é praticada por fé.
Você só pratica se você tiver revelação. Você só pratica se te for revelado no seu espírito, se for descoberto dentro de você, se aquilo que você ouviu se tornou certeza e convicção para você, ainda que você espera e ainda que você não veja. Aí sim, aí você criou fé. Isso você pratica quando você tem fé. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, aquele que conseguiu ouvir e criou fé nele, eu vou comparar ele a um homem prudente, ou seja, um homem que tem prudência, um homem sábio, um homem que agora não está mais vivendo pelos seus próprios pés, nem pelas suas próprias mãos, nem por seus próprios olhos, não pelos 5 sentidos. Um homem que está vivendo por aquilo que ele ouviu a fé, ele ouviu a palavra da fé. Então ele é comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Ora, a rocha, um fundamento. Quando nós fomos construir a igreja, nós gastamos muito tempo, muito dinheiro com o fundamento da igreja, com alicerce, com as agulhas, com cavar, com concreto, com ferro, com sapatas. Ora, demorou muito, foi muito complicado, muito dinheiro. Para quê? Para que comportasse, para que sustentasse depois as paredes e o telhado. O alicerce ninguém vê, mas ele é o mais importante de uma obra, porque ele está segurando, sustentando, mantendo de pé todo o edifício, toda aquela estrutura. Veja que tem que ser algo muito sólido para poder comportar e suportar o peso que vai ser posto em cima. Aquele que ouve a palavra e a pratica é o homem que edificou a sua casa sobre um alicerce muito sólido, muito forte. Esse alicerce é Jesus. Esse alicerce é o próprio Senhor Jesus. O nosso alicerce de fé não é o Velho Testamento na sua literalidade, mas é o Velho Testamento revelando Jesus para nós. A nossa fé não está em algum personagem bíblico, mas na vida de Cristo nesse personagem. A nossa fé, ela está, o nosso sustento, a nossa solidez, o nosso fundamento é Cristo, é o que Ele fez. Nós estamos plantados, nós fomos edificados como edifícios de Deus, cheios do Espírito, edifícios de Deus, casa de Deus edificada sobre um fundamento muito sólido, que é Jesus, que é a sua obra, é aquilo que Ele fez, é aquilo que Ele falou, é aquilo que Ele tem. Veja que Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso fundamento. Não há como um prédio cair se o alicerce for Jesus. Assim como um prédio suporta vento, suporta tempestade, suporta chuvas, inundações, e não cai, não porque ele é lindo, maravilhoso, mas porque ele foi edificado num fundamento muito sólido. Ora, esse homem que edificou a casa sobre a rocha, esse homem que edificou a sua casa sobre a pedra angular, sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, Jesus é a pedra de esquina. Jesus é o nosso alicerce. Jesus é o nosso fundamento, a sua obra. Ele pagou o preço por nós, Ele nos deu a graça. Nós estamos agora edificados, nós estamos agora alicerçados num fundamento poderoso, inabalável. Veja que o nosso chamado é viver pela fé, e o nosso chamado é fazer a obra de Deus. Todos nós que fomos chamados para ser membros do corpo de Cristo e juntos o corpo de Cristo, todos nós que fomos chamados para ser o edifício de Deus, nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Nós somos chamados para fazer com que o reino de Deus cresça. Agora, a nossa vida ela é baseada, a nossa vida está alicerçada, nós estamos com os pés plantados em um profundo e um sólido fundamento que é Jesus. Ou pode vir os ventos, pode vir as tempestades, se a nossa fé está edificada sobre Cristo, se o nosso alicerce é Jesus, certamente nós passaremos por tudo e não cairemos. Nós não vamos cair, não porque nós somos um edifício grande, não porque nós somos bonitos, não porque nós somos construídos com pedras preciosas, não. É porque o alicerce, o fundamento, ele é muito sólido, ele é inabalável, ele é intransponível. Agora,
nós temos que viver, nós temos que fazer as coisas por meio dessa certeza e convicção, por esse fundamento. É por isso que nós não precisamos ficar oscilando em crer e descrer, em ter fé e ter dúvida, em confusão da nossa cabeça, contestando Deus porque os ímpios estão falando alguma coisa. Não, nós temos que olhar e entender que o nosso alicerce é Jesus. Nós não estamos alicerçados na areia das nossas próprias obras, nós não estamos alicerçados na areia do nosso esforço. Não, nós estamos alicerçados em Jesus, o Filho de Deus, em seu sangue, é poderoso. Agora, o médico, para ele clinicar, ele clinica por meio de seus conhecimentos que aprendeu na faculdade. O engenheiro, o advogado, eles baseiam a sua profissão no fundamento dos estudos que eles adquiriram na faculdade e com a experiência depois do dia a dia. Ora, mas nós, os filhos, os remidos, os escolhidos, os eleitos, nós vivemos pela fé. Ou seja, o nosso fundamento é a fé. O nosso fundamento é a fé. Jesus, Ele é a pedra, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o começo, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas, e como centro Ele também é o alicerce. Então nós temos que basear a nossa vida, nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que nós não temos que viver pelas filosofias. Nós até podemos saber elas, mas não podemos viver por elas. Não podemos viver por teorias, por ideologias. Nós até podemos aprender e saber a respeito delas, mas o nosso estilo de vida não é filosófico. O nosso estilo de vida é interior. Nós recebemos uma nova natureza, nós já temos obras prontas para nós fazermos. Então nós vivemos da fé, o justo vive da fé. Então a nossa base de vida é as Escrituras. A fé vem quando nós ouvimos a palavra. Então a nossa base de viver, a nossa base de crescer, a nossa base de conquistar, a nossa base para cumprir o nosso chamado, a nossa base para fazer a obra de Deus, para ter dons, para prosperar, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, é a fé, é a palavra, é a Escritura. Nós precisamos entender de uma vez por todas que não existe revelação nenhuma que venha de homens que seja maior do que a revelação de Jesus Cristo. Se as pessoas tivessem a mesma sede de saber a respeito de Jesus que elas têm de saber da vida delas através de um profeta, de uma profecia, de um pseudo-profeta, a igreja seria outra. Nós teríamos crescido na fé. Deus não nos deu o meio de ficar caçando pessoas para saber nosso futuro, porque o nosso futuro é Cristo, o nosso presente é Cristo, e o nosso passado se tornou Cristo porque nós morremos para o nosso passado. Então o nosso passado é Cristo. Nós não temos que ficar caçando coisas para nós sabermos do nosso futuro, porque a fé falará conosco. Nós não temos que ficar nos condenando pelo nosso passado, porque a fé apagou. Nós não temos que ficar sofrendo no presente, porque a fé é para o hoje. Nós vivemos a fé, nós temos esse fundamento de viver a fé. A fé é fundamento de coisas que você não vê. Nós estamos alicerçados poderosamente em Jesus Cristo. E as coisas espirituais que não são vistas, elas estão alicerçadas em Cristo. Elas são verdadeiras, elas são inabaláveis, elas são intransponíveis, e elas têm o seu poder, elas têm o seu significado muito maior do que as coisas aqui da terra. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra tem poder, a palavra é espírito e vida. Agora, quem dá poder para a palavra? É o alicerce, é o fundamento, é Jesus. Jesus é quem coloca, implanta poder na palavra, porque o poder que Jesus tem, a palavra tem também. Jesus colocou o seu poder na palavra. Jesus é a própria palavra, Ele é o próprio verbo vivo. Quando nós nos fiamos na palavra, quando nós colocamos a nossa confiança na palavra, nós estamos colocando a nossa confiança em Jesus. O rei mais sábio de todos os tempos disse: não se estribe no seu próprio entendimento, não se apoie
Não se apoie, não se fixe na sua cabeça, naquilo que você acha certo. Não, nós devemos nos fixar no verdadeiro fundamento que é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus deu poder à palavra escrita porque Ele é a palavra. Quando nós então temos o estilo de vida, de viver pela palavra, a nossa constituição de vida espiritual, a nossa constituição de vida em todas as áreas é a palavra. Porque para nós não existe vida eclesiástica da igreja e vida secular, a vida no mundo. Não, nós não temos duas vidas, a vida da igreja e a vida do mundo. Não, nós temos a vida de Deus para viver a igreja na igreja e a igreja no mundo. Nós somos a igreja quando nos reunimos e nós somos a igreja quando estamos no mundo, porque nós somos a luz desse mundo. Ora, nós recebemos a palavra quando nós decidimos, portanto, viver pela nossa Constituição, e a nossa Constituição é as Escrituras, a nossa Constituição é Jesus, coisas espirituais. Veja que a nossa vida toma outro sentido. Isso parece loucura, porque todas as pessoas que são normais, elas vivem de coisas que elas veem, de coisas que elas ouvem, de coisas que elas podem apalpar, da matéria, mas nós fomos chamados para fora. Nós somos a igreja, eclésia, chamados para fora. Nós somos chamados para fora do mundo, para deixar de viver como o mundo, para viver como remidos, como filhos de Deus. Paulo disse, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E agora nós temos que andar com o fundamento da fé, ainda que sejam invisíveis, sejam coisas invisíveis. Agora, as coisas invisíveis, a palavra é invisível. Você lê a palavra, você fala a palavra, mas ela não é visível. Mas quando você pronuncia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem é o fundamento dessa palavra? É Jesus. Jesus está sustentando essa palavra, porque Jesus sustenta todas as coisas. A palavra sustenta o universo, o sistema. A palavra sustenta tudo, a palavra está segurando, a palavra está mantendo as coisas no equilíbrio, a palavra está mantendo as coisas no seu devido lugar, vivas, funcionando. Quem sustenta a palavra? Quem sustenta todas as coisas? Jesus. Ele é a palavra, Ele está sustentando tudo. Agora, o fundamento dessa palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é inabalável. Essa palavra saiu do fundamento, ainda que ela seja espiritual, mas quando você crê, quando você está no fundamento, quando você está sendo edificado no fundamento, que não adianta nada eu fazer um alicerce, eu cavar, eu colocar ferro, concreto, eu preencher ela de todos os materiais necessários, e depois eu for levantar a parede do lado. Ora, a parede vai cair, mas se eu estou sendo construído na força do alicerce, no suporte do alicerce, na capacitação que o alicerce tem do peso, ora, eu vou receber o que é do alicerce, eu vou poder estar de pé e funcionando por causa do alicerce. Então o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É algo extraordinário. O alicerce, o fundamento dessa palavra é Jesus, ou seja, Ele tem responsabilidade. Jesus tem a responsabilidade de cumprir essa palavra, de dar poder a essa palavra, para que essa palavra não seja vazia, para que essa palavra não seja apenas frases normais, como de um livro secular, mas que essa palavra seja diferente. Ela tem o poder da eternidade, ela tem o poder de onisciência, de onipresença, de onipotência, ela tem um poder dunamis para explodir na nossa vida. Então, quando nós falamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o alicerce, Jesus, Ele tem a responsabilidade de fazer com que essa palavra se torne vida, se torne poder, se torne espírito na nossa vida e nada nos falte. É por isso que nós temos que falar a palavra, nós temos que profetizar a palavra, nós temos que viver da palavra, porque a palavra se cumpre em nossa vida, porque a palavra é poderosa. Agora, muitas pessoas querem saber como vai se cumprir. Nós não devemos querer entender milagres, nós não devemos querer entender o processo do acontecimento das coisas. Nós temos que crer na palavra. A nossa parte é ter uma fé que fala. Você fala a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E essa palavra toma poder, toma
condição para acontecer em nossa vida. Bom, as pessoas podem estar miseráveis ao nosso redor, as pessoas podem estar perdendo tudo ao nosso redor. Você não vive, você foi tirado para fora desse mundo, você é eclésia, você é igreja, você não vive das coisas apenas visíveis, palpáveis, tangíveis, você vive da eternidade, você já tem vida eterna dentro de você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você confessa, você está no alicerce. Essa palavra tem fundamento, essa palavra tem significado, essa palavra tem um fundamento poderoso que é Jesus, o que Ele fez, o que Ele é, o que Ele falou, todo o preço que Ele pagou. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da ressurreição, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele, como Senhor de todas as coisas, Ele capacita a sua palavra a ter uma missão, a ter um destino, e ela vai, e ela cumpre a sua missão, ela cumpre o seu destino, ela faz o que lhe apraz, ela não volta vazia, ela não volta sem fruto, ela não volta sem ter feito aquilo que ela foi designada a fazer. Veja que Jesus disse que nós devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Eu acredito que tem dois significados entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus aqui na terra e entrar no reino de Deus na eternidade. Ou seja, o reino vindouro, o reino dos céus, o reino que será para todo sempre. Mas o reino de Deus está aqui entre nós, está em nós. Jesus disse assim: você tem que nascer de novo para ver e para entrar no reino. Para isso nós precisamos ser como criança. Agora a criança, ela é tão pura, ela é tão ingênua, ela é tão inocente, que ela acredita no pai, ela acredita na mãe. O pai pode ser o mais miserável de todos os homens, pode ser a pior casa, a casa mais velha que existe, não ter comida suficiente, mas se o pai disser a uma criança: amanhã eu vou te dar uma bicicleta, uau! Ele vai crer, essa criança vai crer. Ela não vai olhar se a casa dela é de madeira. Já morei numa casa de madeira, eu sei como é. Ela não vai olhar se a casa dele é de madeira, se o chão é de terra, se a panela está vazia, se ela só tem uma peça de roupa para vestir todos os dias. Ela ouviu o pai dizer que amanhã ela vai ter uma bicicleta. Veja, ela pula. Sério, pai, verdade? Sim, eu vou te dar. Obrigado. Ela não dorme, fica uma ansiedade boa, querendo chegar logo amanhã para ter a bicicleta, porque ela confia, ela coloca confiança, ela coloca a fiança dela na palavra do Pai. Assim nós devemos ser, nós devemos colocar a nossa confiança na palavra do nosso Pai. Nós temos o Espírito que chamava Pai, nós temos que ser como crianças, nós não temos que ler a Bíblia para poder entender, para nós sermos cultos, entendidos, mentes cheias, corações vazios. Nós temos que viver a palavra, ouvir e praticar a palavra. Eu me lembro que um menino pediu uma bicicleta para o seu pai, falando de bicicleta, e o pai, ele disse assim: filho, começa a ler a Bíblia. Ora, o menino disse: sim, pai, eu vou começar a ler a Bíblia, mas o senhor me dá a bicicleta? Sim, eu te dou a bicicleta, lê a Bíblia. Ora, passaram-se dias e o menino chegou no pai e disse assim: pai, eu te pedi a bicicleta já faz umas 2 semanas, o senhor não pode me dar? Não, filho, eu posso te dar sim, mas eu quero que você leia a Bíblia. E passaram-se tempos e tempos, e o menino de novo recorre ao pai e diz: pai, eu quero minha bicicleta, pai, dá a bicicleta para mim. E o pai disse: eu quero que você leia a Bíblia. Você ler a Bíblia, você vai ter a sua bicicleta. Não, pai, mas a Bíblia eu vou ler, mas eu queria a bicicleta. Sim, mas eu te dou a bicicleta. Leia a Bíblia. E um menino revoltado pegou a Bíblia, começou a folhear, e no meio da Bíblia tinha um cheque no valor da bicicleta. Já fazia vários meses que aquele cheque estava lá, dentro da Bíblia. O cheque estava ali. Era só o menino começar a ler a Bíblia e a bicicleta estaria na posse dele. Veja, que é mais ou menos isso que acontece com a gente. Nós pedimos as coisas para Deus e nós queremos as coisas de Deus, e é como se Deus dissesse para nós: vai ler a Bíblia, vai viver a minha palavra. Sim, nós às vezes substituímos a vida de entender a palavra, de ler a palavra, de comungar a palavra por oração.
E as pessoas ficam orando sem conhecer a Bíblia. Orar sem conhecer as Escrituras é uma coisa infrutífera. Outras pessoas acham que se elas jejuarem sem conhecer a Bíblia, jejuar sem conhecer as Escrituras. As pessoas na hora do momento ruim, elas falam, nós temos que orar mais. Não, nós temos que conhecer mais. Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Sabe, crescer na graça e no conhecimento. A oração, quando ela é recheada de conhecimento, de espírito, sabedoria, de espírito de revelação, é como se o cheque estivesse no meio da Bíblia. Muitos cristãos estão orando, mas não vivem a palavra, eles não sabem nada da palavra, eles não comungam com a palavra. O cheque está lá para a nossa vida, a resposta está lá, mas nós ficamos, não, Pai, me dá, Deus me dê, Deus eu te peço, e Deus está dizendo, está lá, é teu, é só você entender. Eu trabalho por entendimento, porque a graça é derramada em nós por entendimento. Que você não seja o menininho da bicicleta que ficou meses e meses pedindo e o cheque estava lá no meio da Bíblia.